Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui para a roda de conversa com a nossa egressa, Júlia Veloso, que está intitulada Me Formei, e agora? Então, eu vou fazer a apresentação breve da Júlia. A Júlia Veloso Saraiva, ela é graduada em Letras, Línguas Adicionais pela Unipampa e pós-graduada em Psicopedagogia e Neurociência pela Unip. A Júlia, ela trabalhou em Boston, nos Estados Unidos, e atualmente ela é professora autônoma de inglês e de espanhol. Bem-vinda, Júlia, bem-vindos todos que estão aqui presentes e os que vão assistir essa gravação dessa roda de conversa depois. A Júlia vai falar e a ideia é que as pessoas presentes interajam e conversem e perguntem e coloquem também as suas opiniões para a Júlia. Boa tarde a todos, bem-vinda, Júlia, para a nossa conversa de hoje à tarde. Obrigada, professora Valesca. Obrigada a todos pela presença. Um prazer, né, participar, enfim. Essa temática é uma temática muito importante, que todo mundo, acho que todo mundo passa, enfim, enquanto, né, graduação, essa questão de formar e fazer o quê, né? Acabou, eu formei e agora eu vou fazer o quê? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, fiquem à vontade de fazer perguntas, quando, né, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para tirar dúvidas, enfim. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que sair de uma graduação já é uma vitória. Para mim, pelo menos, foi bem difícil. Esse período de graduação, eu lembro que foi um desafio imenso, assim, aprender as duas línguas junto, principalmente o inglês. Então, sair da graduação já é para você estar dizendo assim, nossa, eu consegui, já é uma vitória. E aí depois sim a gente tem que se preocupar com essa questão do formei agora. Chegou o final da faculdade, né? Com certeza, é óbvio, a gente quer trabalhar, a gente quer seguir outros rumos, enfim, dar continuidade na vida, né? Mas o que eu digo é assim, sempre tenham esse cuidado com vocês mesmos, consigo mesmo, de formei, tá tudo bem, sair, procurar um emprego, ou agora eu não quero, quero descansar, não tem problema. Cada ser humano é um, cada jornada é uma, cada processo é único, então eu vou falar hoje num modo geral, né? Não posso rotular ninguém, enfim, eu vou falar um pouco da minha experiência, como foi para mim depois que eu formei, né? E aí eu quero que vocês me contem também o que vocês pensam, o que vocês almejam, enfim, para o futuro, quando vocês saírem da graduação. Então, é isso. Então, eu acho que quando a gente forma, a gente tem que ter um objetivo de qual é a tua necessidade. Quando a gente vai formar, a gente vai pensar, olha, meu objetivo é viajar. Ou tu tem alguma necessidade. Tem gente que não vai conseguir fazer, que vai formar e vai ter que procurar um emprego, né? Vai ter que formar e vai ter que trabalhar. Tem gente que tem filho que forma, tem gente que, né, tem casa para cuidar, enfim. Então, vai depender muito do indivíduo. De repente, tem que formar logo para te manter. De repente, tu quer viajar, de repente, tu quer fazer uma especialização. Então, vai depender muito dos teus planos. Então, quando formei agora, tem um objetivo, eu acho. Para mim, essa questão foi bem fácil, nesse sentido de... Eu sou virginiana, muito organizada, eu gosto de ter tudo, saber tudo à frente, enfim. Então, antes de eu formar, eu já estava procurando um emprego. Antes de eu formar, ai meu Deus, vou formar em seguida, já sair para já procurar um emprego, né, para ter isso tudo organizado, enfim. E aí eu fui procurar um emprego numa escola de línguas. E aí nessa escola eu encontrei o diretor da escola, ele fez uma entrevista comigo em inglês, enfim. E conversando, eu falei para ele que eu amava criança, amo a educação infantil. Nem me apresentei, na verdade, a professora já falou, eu acho. Eu sou formada em letras, eu também sou formada no magistério, antes da faculdade. E aí agora terminei a minha pós-graduação em psicopedagogia e neurociência, enfim. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E aí na escola, ele, sem querer, falou para mim desse programa do Au Pair, né? Que foi o programa que eu participei, foi por isso que eu morei nos Estados Unidos. Ele falou, olha, eu conheço uma menina que mora nos Estados Unidos, ela é uma criança, enfim, e fez esse programa. O Au Pair é um programa para cuidar de criança, trabalhar e estudar nos Estados Unidos. E aí eu vi esse programa como uma oportunidade muito, muito grande na minha vida, nesse quesito de aprimorar meu inglês também,
no quesito cultural, no quesito de, né, fazer algo diferente, viajar, conhecer outros lugares. Então, para mim, essa questão do formei agora aconteceu muito rápido. Eu saí da escola depois daquela entrevista já com aquela ideia na cabeça. Mãe, vou para os Estados Unidos. E, tipo, era algo super longe. Eu nunca tinha pensado naquela questão antes disso, assim. Nunca tinha pensado em fazer o intercâmbio. Nunca pensei que fosse para mim, enfim. Porque a gente sempre tem essa coisa de que fazer intercâmbio é algo muito caro. Tem que ter muito dinheiro para estudar fora, enfim. E aí eu descobri que o au pair é o intercâmbio, assim, mais barato existente possível, assim. Num mês, tudo que tu gastou aqui para fazer o tal programa, tu paga quando tu vai, porque tu trabalha e tu recebe por isso. Semanalmente, tu recebe $200 semanalmente, enfim, são $800 semanais. E aí eu vivi essa grande experiência de ser au pair, 2 anos. Morei no primeiro ano perto de Boston, em Rhode Island, e no segundo ano morei no Texas, enfim. Lá também tive oportunidades de conhecer outros lugares. Viajei para o México, que era um sonho muito grande, conhecer o México. Fui para o México. E eu acho que vai depender muito do objetivo de cada um, assim, do que tu planeja. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Que eu ouvi um som, não? Ok. Acho que uma outra coisa muito importante nesse quesito de formei agora é fazer o que te faz feliz. Tipo, o que te faz feliz, assim, te faz querer levantar da cama e sair e viver, sabe? Trabalhar bem, enfim. Eu acho que eu penso muito positivo nesse sentido de fazer algo que me faça bem. Eu sempre falo, a gente só vive uma vez, então vamos fazer algo que nos faça bem? Até trouxe depois pra gente falar mais um pouco dessa questão de, às vezes a gente forma no curso e descobre lá no final do curso que não era aquilo que queria e tá tudo bem. Mudar de opinião, mudar de ideia. Eu acho que o intercâmbio me fez ter essa visão de que eu posso mudar, eu posso vivenciar coisas novas, porque antes disso eu só via a área de educação, e eu formei de magistério, aí faculdade, vou morrer e vou me aposentar professora. Eu me vi assim, então eu acho que eu queria trazer isso pra gente também, essa questão de tá tudo bem mudar, tá tudo bem formar e não gostar do curso, tá tudo bem seguir outros rumos também, né? Então, acho que isso também é bem importante. Assim, eu tinha muito a questão de ter um legado. Na área de educação eu consigo ajudar as pessoas, enfim. Eu acho que fazendo outras coisas também consegue ajudar as pessoas. Eu tenho outros projetos que eu vejo agora que eu consigo ajudar as pessoas e não necessariamente são na área de educação. Então, formei agora, precisa ver o que te serve, o que tu quer fazer para ti, o que tu vai te fazer feliz, quais são os teus objetivos. Então, isso é algo muito, muito pessoal, nesse sentido de eu formei e agora o que eu vou fazer? Alguma pergunta? Não. Algo que eu acho que é muito importante quando a gente fala dessa temática do formei e agora é evitar comparar a tua trajetória com a trajetória de outras pessoas. Parar a tua trajetória com a trajetória dos colegas. Parar de se comparar. Te concentra no teu próprio percurso, né? E segue. O teu percurso é teu, é o único e tá certo. Não tem uma receita pra gente seguir quando a gente forma, enfim. Então, eu lembro que eu tava lá nos Estados Unidos pensando, nossa, eu tô aqui, será que eu tô perdendo tempo? Será que eu não podia estar fazendo um mestrado como um outro colega tá, sabe? E aí eu vejo o quão errado isso é nesse sentido de, nossa, eu tava vivendo uma experiência tão incrível, sabe? Que serviu muito pra mim, enfim, mas a gente sempre tá se comparando, enfim, ao processo dos outros. Eu acho que isso também é algo que não é nada saudável, nesse sentido de se comparar. Cada ser humano é cada ser humano aprende de uma forma, nós como educadores sabemos disso. Então, evite comparar assim, formei agora. Tem gente que vai querer formar, estudou 5 anos e quer parar. Tá tudo bem parar. Tipo, não, agora eu vou descansar, daqui um tempo eu vou procurar alguma outra coisa para fazer. Ok. Tem gente que formou e quer vender produtos. Tem gente que formou e quer fazer um mestrado.
Tem gente que formou e vai procurar um intercâmbio. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que se apoiar nesse sentido. E para que dê certo, assim, pra gente ter uma vida saudável, psicologicamente falando, que é importante. Eu acho que isso é amor próprio, assim, cuidar de si, né? Que eu acho que é muito importante. Então, essa é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Te concentra no teu próprio percurso e tá tudo certo. Vai dar tudo certo. E eu acho que tem essa questão de como que a gente chega lá depois que a gente forma, né? Como que eu sei qual é o meu percurso? Como que eu sei, né, para onde que eu vou agora? Então, acho que é importante traçar metas, como eu já tinha falado, né? Traçar alguma meta do que tu quer fazer. Tu quer fazer o mestrado, então corre atrás, procurar, né? Não cai do céu, com certeza. Eu mesmo, assim, acho que a internet é uma ferramenta incrível, né? Tu consegue estar aqui em Bagé e procurar um emprego lá em Santa Catarina, te inscrever, passar e morar na praia, sabe? Então, na internet tu consegue encontrar muitas oportunidades hoje em dia, assim, é mais fácil essa comunicação no sentido de arrumar emprego, traçar meta, fazer o mestrado em algum outro lugar, enfim. Procurar emprego também, eu sei que não é tão fácil assim, que a gente está vivendo ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? E as pessoas também sempre falam, ai, precisa de experiência, sempre precisa de experiência, enfim. De repente tu quer trabalhar naquele lugar e aí eles, ai, aqui não dá, precisa de experiência. Então tá, não deu, tá tudo bem, vai buscar tua experiência em outro lugar, enfim, depois volta lá, tenta aquele emprego de novo. Então eu acho que assim, acho que tudo tem um porquê. Eu nesse sentido, Júlia, eu penso assim. Não sei se vocês pensam assim também, mas para mim, quando algo não dá certo, para mim, eu digo, não era para ser. E eu tento, né, ser uma pessoa saudável nesse sentido, assim, ser uma pessoa positiva nesse sentido de não deu certo, tenta outra coisa, faça outra coisa. Tentei um mestrado agora, logo depois que eu cheguei do meu intercâmbio para Pelotas, enfim. A de organizada perdeu os prazos, comecei a prova 1 hora depois. E não deu certo. E se fosse antes, eu teria outra reação. Nossa, Júlia, sabe? A reação tipo de incompetência, enfim, não fez, sabe? E hoje em dia eu, não deu certo, não era para ser e vida que segue, vai procurar outras coisas e outras oportunidades. Então, não, não se machuque nesse sentido assim de quando as coisas não derem certo, né? Sigam em busca e não pare, assim, continue. Acho que se especializar é algo também que a gente deve fazer quando a gente termina a graduação. Ou fazer alguma outra coisa. Às vezes as pessoas querem seguir outros caminhos, enfim, fazer tradução. Então, procurar se especializar também para a gente conseguir depois arrumar um bom emprego, enfim, outras oportunidades. Eu acho que quando a gente forma, ainda mais no curso de letras, que é um curso assim muito amplo nesse sentido, tu pode fazer assim, pode trabalhar com marketing, pode ser tradutora, pode viajar, tem assim, você sabe, né, que tem 1001 opções que poderiam ser feitas, enfim, nesse sentido de formar em línguas. Então, eu acho que nesse sentido, assim, é isso de continuar mesmo de procurar formar e agora ver os seus objetivos, suas metas, procurar emprego, buscar na internet alguma oportunidade, se especializar, né? E outra coisa que é muito importante que eu trouxe para essa fala, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Júlia, a Amanda tem uma pergunta. Amanda? É. Eu queria saber que idade que tu tinha quando tu foste fazer o au pair. Foi há 2 anos atrás, 25 anos foi. 24. 24 anos que eu fiz, 2 anos, na verdade. E foi incrível, assim, mas nesse quesito eu conheci pessoas que foram com 18 anos. Tu pode ir até 26 anos, tem esse tempo limite. Mas para mim foi importante, acho que eu ir depois da graduação me serviu mais nesse sentido de aprimorar meu inglês, enfim, conseguir aproveitar mais. Mas aí depende muito das metas da pessoal, né? Do que tu quer fazer. Tem gente que interrompe a graduação, tem muitas amigas lá hoje que pararam tudo que estavam fazendo, estão sendo au pair e pretendem voltar ou pretendem seguir um outro rumo.
Mas quando eu fui foi com 24 anos. Eu leio muito sobre, mas eu tenho medo porque eu sou muito nova ainda. Então aí eu fico pensando, fico com receio de, assim, encontrar uma coisa que não é o que eu idealizo na minha cabeça, sabe? Não sei se tu sentiu isso quando Com certeza. Mas algo que eu sempre tento plantar semente do tipo, não tenha medo, assim. O máximo que pode acontecer é tu chegar lá, não gostar e voltar. Eu conheci au pairs que foram e ficaram 2 semanas. Eu não faria, porque eu trabalhei, gastei muito dinheiro para estar lá, enfim. Mas teve gente que foi, 2 semanas depois eu fui procurar a pessoa, tipo, vamos sair, eu te mostrar lugares novos. A pessoa estava no Brasil. Então, assim, depende muito do teu processo, enfim, de adaptação também. Para mim não foi fácil o au pair. No meu primeiro ano, eu chorei, eu ligava pra minha mãe chorando. Minha mãe, o que tu tá fazendo aí? Vem pra casa, tu tá chorando, sei lá. Eu, não, tá tudo bem. Porque, sim, não é fácil. Tu sai da tua zona de conforto para morar com pessoas que tu não conhece. Sim, a agência vai te vender algo tipo, tu vai morar com a família dos sonhos, tu vai ser a irmã mais velha. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Eu falo muito assim, quando eu falo do au pair, eu já falo nesse sentido de não seja uma Alice, que a gente tem essa expressão Alice do País das Maravilhas, né? Não seja Alice nesse sentido de ir pensando que vai ser um mar de rosas. Tem muita gente que vai e conhece pessoas muito boas. Tem gente que não dá tanta sorte que troca de família. Tu pode trocar de família 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes se precisar. Então eu acho que assim, não tenha medo, porque o medo podia ter tirado de mim essa experiência incrível que eu vivi, assim, eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse, eu faria tudo novamente. Então, se eu deixasse essa questão do medo ter me tomado, eu não teria vivido tudo que eu vivi, assim, nesse sentido. É muita coisa para falar, mas, em geral, assim, não me arrependi. Eu acho que as pessoas deveriam, sim, tentar sair da zona de conforto, tentar algo, e o máximo que pode acontecer é tu retornar, vir de volta para casa e vida que segue. Júlia, tem 3 perguntas. A Júlia, a Lara e o Mário. Acho que a Júlia levantou a mão primeiro. Então, eu pretendo fazer o au pair também depois da graduação, e eu tenho 2 amigas da minha cidade que fizeram. Uma teve uma experiência incrível, ela voltou agora, ela também estava no Texas. E a outra, ela ficou 2 meses e meio, se não me engano, ela não aguentou. Ela pediu para voltar, né? E agora ela tá trabalhando, enfim. E a minha pergunta seria como é que tu lidou com esse choque cultural? Porque, né, tu sai de um lugar da tua família, teus amigos, para um lugar totalmente desconhecido. E esse processo de... Que nem essa minha amiga que foi pro Texas, ela ficou 2 anos, ela disse que foi um processo muito de autoconhecimento, porque ela ficava muito sozinha lá, né? Claro, ela teve experiências incríveis, viajou muito, conheceu vários lugares, mas foi um processo para ela muito de autoconhecimento. Então, a minha pergunta seria como é que tu lidou, né, com esse choque cultural? Que dicas tu tem pra gente? Que eu sei que tem muita gente interessada. Então, isso de estar sozinha, né, de se sentir sozinha, de ter o homesick, né, que a gente fala, de sentir saudade de casa. Como é que tu lidou com tudo isso? Eu acho que de começo foi bem difícil, porque no início, quando tu chega, é muita coisa para te assimilar, assim. Mas depois, eu fiz muitos amigos. Eu lembro que eu tinha muitos amigos brasileiros, enfim, a minha família era legal, mas aqueles amigos que eu tinha eram realmente, tipo, a minha família, as pessoas que eu podia contar. Porque aquele ambiente do au pair, ele é um ambiente de trabalho. Então, tu mora com os teus patrões e tu tá ali com eles 24 horas. Tu mora, né, com as crianças que tu trabalha. Então, eu acho que para mim essa questão da homesick foi, os meus amigos foram um refúgio muito grande nesse sentido, né, de sair de casa, sair para jantar, sair para conhecer lugares novos, enfim. Eu viajei muito, depende muito do teu objetivo. Tem gente que vai para juntar dinheiro. Eu tenho amigas que foram que não fazem nada, assim, elas não viajam, só estão lá para juntar dinheiro para quando voltar ter uma grana boa. Para mim foi totalmente diferente. Dos 50 eu fiz 35 estados. Eu viajei mesmo. Eu digo, eu tô aqui, vou aproveitar e depois eu vou ver o que se sucede. Então depende muito do que tu quer e como tu lida com as situações também, né? Então, quando eu sentia homesick, eu ligava, chorava, ia fazer, não deixava aquilo me abalar, ia fazer outras coisas. Claro, tem dias que são mais fáceis, tem outros mais conturbados, enfim. Mas não é algo...
impossível de ser feito, sabe? Essa questão do auto-reconhecimento, nossa, assim, eu sou outra pessoa nesse sentido de... Quando eu fui, eu era uma Júlia, agora eu conheci um outro lado de mim que eu não conhecia, de ser independente, enfim, sabe? Eu viajei muito sozinha, porque eu não tinha... Os horários não batiam, às vezes não tinha amigos, e no início eu pensava, nossa, como que eu vou viajar sozinha? Eu não ia a Porto Alegre sozinha, eu lembro para fazer o meu visto em Porto Alegre. A minha mãe e minha filha, quer que eu vá contigo? E toda a questão de ir a Porto Alegre sozinha. E aí lá eu me descobri a viajadora, enfim, fazia tudo que eu podia. Eu viajei muito sozinha, eu saía para jantar sozinha, para festa sozinha. Então, eu acho que tu vai se soltando, enfim, tu já tá lá, tu quer aproveitar muito. E sim, a gente se reconhece, autoconhece. E eu acho que essa questão também é muito importante desse programa também. Para mim, serviu enquanto pessoa, me auto-reconhecer, enfim. Não sei se responde a pergunta. Agora tem a Lara e depois o Mário. Tá. Eu fico viajando aqui. Então, não era uma pergunta, eu só ia falar no caso da Amanda, que ela estava falando que se acha muito nova. Uhum. Eu pesquiso muito sobre isso, e esses dias eu tava vendo o Instagram de uma mulher que ela fez au pair há 10 anos atrás na Europa, e tem vários lugares na Europa que dá a idade limite até 30 anos, então tu tem bem mais oportunidade e mais tempo para se organizar e poder ir. Não é só nos Estados Unidos, tem todo mundo, no caso. É bem interessante. Com certeza. Até pensei em ir para a Europa depois do au pair. As minhas amigas disseram que eu sou louca. Porque as pessoas acham que ser au pair é fácil, enfim, não é, bastante trabalho. São 45 horas semanais trabalhando com crianças impossíveis, assim, é bem diferente do Brasil. E aí começou a pandemia, não fui, mas estava planejando também fazer o au pair na Europa pelo prazer de viajar também. Eu acho que é uma oportunidade incrível que no Brasil eu nunca conseguiria viajar, assim, se não fosse pelo au pair. Esse programa te proporciona, assim, muitas coisas nesse sentido de cultural, com certeza, né, pessoal. Eu acho que é uma oportunidade incrível. Quem puder fazer, viajar, não precisa ser au pair, mas quem puder ter a oportunidade de estudar fora, fazer alguma coisa fora, assim, ó, vá com olhos fechados, não pestaneiem, assim. Aproveitem. Mário. Então, ouvindo aquela tua fala ali sobre não ter medo e também não se comparar, me fez lembrar da minha experiência como na minha formação. Eu me formei no ensino médio em 2013, com 18 anos. Só que, tipo, eu fiquei sem fazer nada, basicamente, por uns 5 anos, enquanto eu vi meus colegas que já terminaram, quando terminaram o ensino médio, já engajaram na faculdade, né? E eu fiquei naquele ciclo ali, como a Helena comentou, que, tipo, para conseguir um emprego, tu tem que ter experiência, mas para adquirir essa experiência, tu tem que ter um emprego. Então, tipo, tu fica nesse vai e vem e não vai para lugar nenhum. Até que, por um determinado motivo, eu tive que conseguir um emprego na marra, e aí a melhor opção era fazer um curso superior e tal. Uhum. Então, eu entrei num cursinho vestibular, um cursinho gratuito da prefeitura até. E aí, tipo, eu notava que meus colegas, tipo, sei lá, 99% deles eram adolescentes que tinham terminado e saído do ensino médio. E por muitas vezes eu ficava pensando, cara, será que eu não sou muito velho pra estar aqui, tá ligado? O que eu tô fazendo no meio dessa galera aqui, sabe? E aí, sei lá, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar e conversar com os professores do cursinho, porque também pela proximidade de idade com eles. E aí, inclusive, foi aí que eu descobri a minha vocação, entre aspas, para ensino. Foi aí que eu descobri o curso de letras, para ser professor e tudo mais, porque, tipo, eu ajudava os colegas ali enquanto sei lá, a professora estava ocupada com outros, ela pedia ajuda e tal. E aí eu senti meio esse estranhamento também depois que eu entrei na faculdade, porque, tipo, as pessoas são mais novas e tal. Eu ficava, de novo, será que eu sou muito velho para estar cursando o negócio, cara? Mas, tipo, depois de um tempinho de estudo, eu comecei a ver isso daí, sabe? De não ser, como é que é? Não se comparar com os outros. Cada um tem a sua jornada, cada um tem seu tempo. Inclusive, hoje em dia, eu pego menos cadeiras no semestre, porque eu sei que eu não vou lidar com todas, eu não vou ter tempo para fazer isso. E aí, tipo, vem alguns comentários, tu vai ficar para trás, porque tu tá pegando muito pouca cadeira,
fulano lá tá pegando 8, 10, e tu tá pegando 3, sabe? Ele vai se formar primeiro, tu vai se formar depois. E aí eu fico pensando, cara, eu acho que isso não é um problema, sabe? Porque, tipo, se a pessoa consegue lidar com 10 cadeiras, maravilha, tipo, só dá-lhe. Agora, se eu consigo lidar com 3, eu vou fazer o meu melhor para conseguir lidar com essas 3, sabe? Para conseguir tirar o melhor proveito do curso. Porque eu também acredito que não vale a pena só fazer por fazer, sabe? Tirar só um 6 ali raspando para passar de semestre. Tipo, tu não vai levar nada depois, sabe? Então, é algo que eu falo muito pro pessoal também, tipo, não fiquem com medo, sabe? Não fiquem se comparando, cada jornada é uma jornada, sabe? E aí hoje, graças a Deus, eu perdi esse pensamento de eu sou muito velho para estar aqui. Porque, tipo, a faculdade, como falasse, é uma oportunidade incrível, tá ligado? Abre diversas portas, inclusive umas que tu nem imaginaria que tu ia encontrar ali dentro, sabe? Tu começa a trabalhar com os negócios que tu, sabe? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Por exemplo, eu mesmo, como a gente estava conversando, eu gosto de desenhar e pá. E aí, tipo, eu entrei no curso de letras e hoje em dia eu trabalho com um projeto voltado para mangá, que é quadrinho japonês. Eu fiquei... Às vezes não cai a ficha, sabe? Como é que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com desenho, mangá, na faculdade de letras, mas só que se eu não tivesse, tipo, perdido o medo de tentar e não tivesse me livrado dos pensamentos da velhice, eu não tinha entrado no curso, sabe? Então, acho que faz bem a gente dar um primeiro impulso e também não ficar com aquela comparaçãozinha, sabe? Tu vai fazer o teu e da melhor forma que tu conseguir fazer, vai estar bem feito. Com certeza. Falou tudo. Muito obrigada pela sua fala. Eu sempre vejo na internet, eu acho que todo mundo vê, é muito comum. O pessoal hoje em dia se formando com 80 anos. Tu olha, a velhinha formou com 80 anos na faculdade de Direito, enfim. Eu acho que nunca é tarde mesmo. E que bom que tu te encontrasse também na profissão de letras e, né, de mangás, adoro mangás, enfim. Que ótimo quando a gente se encontra e se sente bem com o que a gente faz também, né? Sim, e o mais interessante é poder conciliar as duas coisas, que até pouco tempo atrás eu achei que eram completamente diferentes, mas são até bem parecidas, dá pra tirar um aprendizado bem legal das duas. Que bom. Que bom. Helena tem pergunta. Oi, Júlia. Oi, Helena. Perdão se a minha pergunta pareceu um pouco invasiva, tá? Mas eu queria saber se a faculdade tem um planejamento financeiro para fazer o teu au pair, ou se tu buscou alguma referência, por exemplo, Nath Finanças no YouTube e foi se organizando. Porque eu acho que esse é o meu maior medo depois da faculdade, sabe? Eu precisar trabalhar em qualquer lugar para ter dinheiro, obrigatoriamente, sabe? Para mim, eu sempre trabalhei muito, então, quando eu estava na faculdade, eu já estava trabalhando, eu dou aula particular desde antes de eu voltar do au pair. E eu também fui bolsista do PIBID, então dei aula de espanhol 3 anos no CIEP. E boa parcela desse valor do CIEP, eu recebia R$400 por mês, eu investi em comprar uma moto para mim. Então, esse investimento que me salvou nesse sentido de depois eu consegui pagar meu programa. Porque eu vendi minha moto e aí com o valor do valor da minha moto eu consegui pagar o programa do au pair. Porque eu também não teria o dinheiro se não fosse esse investimento, enfim, que eu fiz nesse sentido. Então, o que eu aconselho, assim, desde agora, se estiver fazendo alguma atividade ou trabalhando, que já comece a juntar algum dinheiro, abrir uma poupança, enfim, investir em alguma coisa que depois tu consiga vender, já se organizar, porque precisa ter carteira de motorista. Tudo hoje em dia é muito caro também. Eu tirei a minha carteira de motorista quando era 1.000 e pouco, eu acho. Quando eu fiz meus 18, 19 anos, eu trabalhava como professora no Jardim Auxiliadora. E aí eu consegui tirar minha carteira de motorista muito antes. Agora eu sei que é bem caro para tirar a carteira, mas não é impossível. Eu acho que com organização tu conseguiria pagar o programa, enfim. Não sei se eu respondo a tua pergunta. Sim, obrigada. Amanda? Júlia, olha só, eu queria saber, tu acha que tu tá falando agora para Helena, falando que tu trabalhava no Jardim Auxiliadora, e eu queria saber se dos empregos que tu já conseguiu, tipo, por exemplo, no Jardim Auxiliadora, tu acha que o magistério teve uma influência muito forte, né? Eu penso muito isso. Eu fiz magistério 3 meses, e aí eu acabei desistindo.
E aí aí contigo falando isso, me veio esse receio de, tipo assim, e se eu não tiver, tipo, tanta oportunidade de trabalhar em uma escola, porque o meu sonho é dar aula, assim, poder entrar numa sala de aula e poder lecionar, sabe? Para mim, é a minha meta de vida fazer isso. E aí eu fico pensando das oportunidades que o magistério poderia ter me dado. Para ti, como é que foi isso? Tu acha que o magistério te deu muitas oportunidades que se tu não tivesse feito, tu acha que tu não terias? Eu acho que sim, com certeza, mas o magistério me deu a oportunidade, sim, né, de ter formado e ter conseguido um emprego. Acho que se não fosse por isso, não teria trabalhado nessa escolinha, enfim. Mas o que eu acho das oportunidades, como eu vejo hoje essa questão de oportunidades, é que quando a gente não tem oportunidade, a gente cria oportunidade. Então, acho que não fica com medo, enfim, de não arrumar um emprego agora quando tu sair da Unipampa, não tá fácil. Mas, assim, não desiste de, se tu quer juntar dinheiro, procurar algo para fazer, sabe? Quando eu cheguei do meu intercâmbio, eu pensei, nossa, agora eu não vou conseguir trabalhar. Eu também não queria eu não deixei, na verdade, nenhum currículo nas escolas, porque eu não quero ficar aqui, eu não queria me acomodar, arrumar um emprego e ficar em Bagé. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer, né, para eu conseguir juntar dinheiro enquanto estou em Bagé. E aí eu comecei a Freedom, que é uma loja online, né, e criando a minha própria oportunidade nesse sentido, tipo, não consegue dar aula, quem sabe tu consegue fazer alguma outra coisa que tu goste, enfim, que vá te ajudar a juntar dinheiro ou, né, alcançar os teus objetivos. Então, mas correndo atrás, eu acho que tu consegue sim, sabe? Se tu quer ensinar, que tu falou que é a tua paixão, que é o que tu quer fazer, corre atrás, deixa currículo todo mês nas escolas, procura vaga na internet, sabe? E vai dar certo. Não te aflige. Não sei se respondi a tua pergunta. Criar suas próprias oportunidades, gente, é assim, algo que eu não me via fazendo nesse sentido de, nossa, eu sou professora, toda vez que eu sou professora, eu pensei, vou botar esse tempo que eu estudei fora. E não tem nada a ver, sabe? Não vai ser fora. O conhecimento que tu adquiriu é teu e tu vai levar isso contigo pro resto da vida, independente do que tu vá fazer depois, se não é aquela área que tu vai seguir. Conhecimento é teu. Enfim, então agora eu tô com esse projeto da loja Freedom, que quando eu cheguei eu não tinha muito o que fazer, e eu, o que é algo que eu posso fazer que tenha um significado para mim? Eu gosto de fazer as coisas que tenham um significado. Aí eu criei essa loja, que é uma loja de empoderamento Black, LGBT e empoderamento feminino também. E aí deu certo e eu continuo fazendo, em setembro vai fazer 1 ano já que a gente tá com a Freedom, eu e o Wanderson agora. E eu acho que assim, corram atrás, acreditem, sabe? Façam outras coisas, sabe? O intercâmbio me proporcionou ter essa visão de, nossa, tu pode fazer tantas coisas que não é só, sabe, ensinar ou, sabe, tu pode te permitir mudar e testar outras coisas. Agora mesmo, eu tô fazendo um curso de aeromoça e nunca na minha vida eu pensei que eu ia fazer algo do tipo, aeromoça, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas eu acho que o curso de letras te proporciona saber o inglês e espanhol. Nem digo curso de letras, porque o Wanderson mesmo, meu amigo, ele é formado em engenharia e ele fala espanhol e inglês. Então, línguas em geral, te proporciona essa abertura muito grande de fazer outras coisas, de experimentar outros mundos. Então, agora estou experimentando esse projeto de ser aeromoça. Não sei se vou continuar, mas eu me permito. Então, permitam-se, sabe, trabalhar com outras coisas. Se não der certo, uma hora tu vai conseguir, enfim, alcançar o teu objetivo, se é entrar dentro de uma sala de aula e ficar lá. Eu também tenho um objetivo muito grande, que é ter a minha própria escola. Eu não posso morrer sem ter a minha própria escola. E eu tô trabalhando para isso. Eu tô tentando alguma outra alternativa que me dê um dinheiro bom, um dinheiro rápido, que eu consiga fazer isso, realizar esse sonho. Mas eu tô vendo que para eu conseguir chegar nesse caminho de realizar esse sonho de ter a minha própria escola, eu vou precisar de outros recursos. Trabalhar como professora aqui em Bagé, infelizmente, não vai me dar, né? Não vou conseguir, acho que, criar essa oportunidade para mim. Então, corre atrás, independente do que tu queira. Não se limite de, não posso fazer isso porque eu estudei 5 anos e agora eu vou fazer outra coisa, nada a ver, vou botar fora. Não vai botar fora. O conhecimento que tu adquiriu é teu. Sejam positivos também, nesse sentido. E
Essa questão de escolher o curso também é uma pressão, assim, imensa. Eu sei que eu, como professora de educação infantil, falo com as crianças desde pequena, ai, vamos falar das profissões, sabe? A gente tá sempre batendo nessa tecla. Mas quando tu chega lá, tá fazendo a prova do Enem, tu tem 3 opções. A primeira é letras, a segunda, às vezes, tu bota, sei lá, veterinária, sabe? E aí tu vai fazer o que der, às vezes. Então, tem toda uma questão por trás disso também, dessa questão de formar, fazer alguma coisa que não gosta, porque, ai, eu passei em veterinário, não gosto, mas eu passei e vou fazer, enfim, sabe? Pensem com calma nesse sentido de não façam as coisas correndo, porque tem que fazer, todo mundo fez, todo mundo passou, tem que fazer esse curso também. Tenham calma com vocês, com o processo de vocês, respeitem, né, o psicológico, principalmente, de vocês, nesse sentido de procurar, de formar, né, formei agora. Faça algo que te faz feliz, que te faz bem, não se preocupe, assim, vai dar certo, corra atrás, as coisas não caem do céu, infelizmente. Mas é isso, nesse sentido de, enfim, mudar a opinião, mudar de curso. Acho que eu já falei bastante sobre isso também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper. Júlia, tu falasse bastante nessa questão da felicidade, da positividade, né? E eu me lembro da Júlia entrando na aula, assim, a Júlia entrava sempre rindo, né? Tipo assim, aquela aula 8h25 da manhã, tava todo mundo com cara de sono e a Júlia entrava, assim, feliz, né? Esse tema, né, da felicidade é um tema que a gente vem estudando, né, as gurias aqui que foram minhas alunas na disciplina de letramentos em 2019, a Lara, a Lauren, a gente fez todo um semestre de letramentos em 2019 só falando sobre felicidade, né, toda a disciplina foi sobre isso. E eu tenho certeza que foi uma experiência boa, tanto para mim quanto para as gurias. Eu acho que todos que passaram pela disciplina sabem que foi algo assim que até hoje, né, tudo que tem a ver com felicidade, tipo, eu leio porque eu acho que isso é um motor, né? Essa questão de tu te sentir bem fazendo aquilo que tu faz, né? E a profissão da gente é uma coisa que eu penso, né? É algo que tu faz durante muitas horas por dia. Então, não faz sentido tu fazer de má vontade, de tu fazer olhando no relógio, de tu fazer pensando assim, ai, que saco, eu quero que chegue o sábado, eu quero que chegue a sexta-feira à noite, eu não gosto de segunda-feira porque tenho que trabalhar. Então, eu sempre fico falando muito isso para o pessoal, né? Só que, tipo, eu me lembro que às vezes tu chegava super feliz, assim, e aí as pessoas olhavam, assim, né? Tipo, ai, já vi a Júlia feliz, né? Esse era o rótulo da Júlia na aula, né? Já vem a Júlia toda feliz. E aí, eu queria que tu, sei lá, falasse alguma coisa em relação a isso, né? Como é que a gente pode, porque a gente vê que essa questão da motivação, existe 2 tipos, no mínimo, de motivação, né? Que é a intrínseca e a extrínseca, né? Que a gente tenta colocar nas pessoas, mas tem algo que vem de cada pessoa a trabalhar. Então, como é que tu pensa nisso hoje como profissional, né, que lida com pessoas, né, que vai seguir lidando com pessoas? Porque se tu quer ter uma escola, tu vai o resto da tua vida lidar com pessoas, né? E aí, pessoas que estão motivadas e pessoas que não estão motivadas. Como é que tu pensa isso hoje? Bom, nesse sentido, a faculdade também permitiu isso, nesse sentido de... Quando eu fui trabalhar depois na escolinha, vivi a felicidade, enfim, na faculdade eu consegui perceber também esse outro lado as pessoas não são felizes o tempo inteiro, e tá tudo bem chorar, tá tudo bem, né, mostrar o teu outro lado emotivo e triste, enfim, que era algo também que eu tinha para mim, que eu tinha que estar sempre feliz para as coisas dar sempre certo, enfim, e hoje eu me permito, né, não estar bem, não estar feliz, eu me permito dizer, hoje eu não tô bem, não fala comigo, enfim, mas na faculdade eu era, assim, a pessoa mais feliz do mundo. Incomodava as pessoas com a universidade de manhã cedo, todo mundo cansado, eu lá sorrindo. E eu acho que é muito importante eu ter percebido esse outro lado, enfim, até para atender as pessoas, né, psicologicamente falando, tu não vai resolver as coisas só com a felicidade. Eu vou ter um aluno, ele vai estar triste, vai dizer, vamos tomar um sorvete. Não, as coisas não vão se resolver assim, né? Vai mais além disso.
né? As pessoas às vezes têm problemas psicológicos graves, têm depressão, enfim, acho que eu, como professora, agora eu consigo reconhecer nesse sentido essa questão de estar atenta também, né? Saber abordar as pessoas de outras maneiras, saber que tá tudo bem, tá triste, que tem dias bons e dias ruins, enfim, eu acho que isso tudo também, além da Unipompa, me serviu muito o meu intercâmbio também, vi dias muito ruins lá, e acho que a gente aprende com a vida, né, Valesca, nesse sentido de, né, a gente aprende com a vida, aprende a se cuidar também, a se permitir também, como eu disse, eu acho que falei bastante sobre isso. Deus o livre, assim, a ficar triste, eu tinha que estar sempre bem, enfim. Agora não, me permito ficar o dia inteiro jogada no sofá em casa, que era algo que eu não fazia antes, que eu achava, nossa, que perda de tempo, né? Eu era assim, ó, sempre assim, tipo, correria, e tinha que estar sempre trabalhando e fazendo coisas, e hoje em dia hoje eu não vou fazer nada, vou sentar no sofá da sala e ficar assistindo série o dia inteiro de pijama. Então, eu acho que é importante, assim, a gente falar sobre essa questão também. E reconhecer que tá tudo bem, eu acho que estar bem, estar triste, e reconhecer também o outro, saber ter, sabe, agora me fugiu a palavra, empatia com as pessoas também nesse sentido. Acho que é isso. Obrigada. O Mário tá com a mão levantada? Vai, Mário. Eu acho que ficou daquela hora, mas aproveitando a brecha aí, aproveitando para falar disso que tu falou, de se permitir, sabe? Porque, tipo, às vezes não dá, sabe? Tu tá fazendo muita coisa, tu tá fazendo a semana toda, e aí chega ali no meio, tu fica, já tô cansado já, preciso descansar um pouquinho, preciso tomar um ar, preciso arejar, sabe? Eu mesmo, tipo, eu faço até o meu limite. Se não der, eu ligo meu videogame aqui, vou jogar um pouquinho, fico 2 horas ali. Tipo, tu precisa relaxar, sabe? Eu sei que, tipo, a formação é importante, tu tem que te dedicar pra correr atrás dela, mas eu acho também que não dá pra te sacrificar a tua saúde, tanto física quanto mental, pra isso, sabe? Porque lá na frente, tu pode ter um currículo excelente enquanto tu tá estudando, sacrificando tudo que tu tem, tipo, horas de sono, diversão e tudo mais, e lá na frente tu pode virar um problema. Porque tipo, vai chegar uma hora que tu vai estar tão estressado, esse estresse vai se acumulando tanto que tu pode estourar, sabe? Pelo menos é isso que eu penso. Então, é muito importante tu ter umas pausinhas, assim, sabe? Pra te poder se divertir, pra te poder relaxar um pouco, nem que seja pra tomar um ar no fundo do pátio, já tá valendo, já. Com certeza. Um equilíbrio, no caso, né? Sim. Eu acho que reconhecer, que foi algo que eu trouxe também nesse sentido de se reconhecer, ser paciente consigo mesmo, se organizar, né? Respeitar o seu processo. Não é porque a minha colega estuda até às 5 da manhã que eu vou conseguir fazer o mesmo. Cada pessoa tem uma vida e vive de maneiras diferentes também. Tem gente que tem 2 empregos, que tu não vai conseguir estudar o mesmo que tu estuda. Tem gente que não tem nenhum emprego e também não vai conseguir. Então, depende muito do indivíduo, enfim. Eu acho que é uma questão muito individual, realmente. E reconheçam-se, né? Façam outras coisas, se permitam descansar, sabe? Não se assustem se não deu agora, né? Os seus planos, enfim, os seus objetivos, se não conseguiram ainda, vão conseguir no próximo momento. Sejam pacientes consigo mesmo, enfim. Acho que é muito importante. E para continuar, eu acho que é preciso estar muito atento a tudo, atento às oportunidades, né? É preciso correr atrás. Não dá para se formar e sentar na sala e achar que as coisas vão acontecer, porque elas não vão. Então, tem que correr atrás. Eu estou aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estou dando aula, estou fazendo curso de aeromoça. Agora já surgiu uma outra oportunidade, que é uma vaga para ser professora de português, ensinar português, né? Um programa de imersão lá em Utah, nos Estados Unidos. E eu nem terminei o curso de aeromoça ainda, já tô aqui, ó, vou fazer essa seleção, quando ver dar certo e eu consigo, né, passar e fazer mais esse projeto, enfim, que é algo que seria muito, muito fantástico para minha carreira, enfim, enquanto, né, professora e educadora. E como eu tinha falado anteriormente, assim, manter-se atualizado, procurar coisas na internet. O Au Pair também, assim, tem muitos vídeos na internet, tu consegue ter uma ideia, né, das coisas que acontecem coisas terríveis, vamos ser sinceros, acontecem coisas maravilhosas. Então, assim, a internet está aí para isso, é uma ferramenta incrível de atualização, vamos dizer assim, sabe? Tu consegue acompanhar as pessoas 24 horas, tem Au Pair que postam um vídeo
sobre o que estão fazendo, assim, 24 horas do dia. E mestrado, enfim, outras questões que também... eu tenho colegas que formaram e que estão vendendo produtos, eu tenho colegas que formaram e seguiram outros caminhos, então vai depender muito do teu objetivo mesmo, assim, mas não se acomode. Se quiser, se acomode, como eu falei aqui. Se quiser, para, né? Se quiser continuar, corra atrás, tá? Crie suas próprias oportunidades, não tenha medo, é algo assim, que me motiva a fazer coisas diferentes, não ter medo, sabe? Ai, nossa, a Freedom, comecei a Freedom, eu tô com medo de investir um dinheiro e não vender nada, e não dar certo, sabe? E eu fiz. E se eu não tivesse feito, eu não saberia, né, o hoje, enfim, o que está acontecendo hoje, a proporção que tomou esse projeto, enfim. Então, não tenha medo. Se não der certo, vale o aprendizado. Vale super o aprendizado. Nunca pensei que eu fosse, né, trabalhar nessa área do marketing. Nunca pensei. Eu, Júlia, investindo, empresária. Brincadeiras à parte, mas não tenham medo de correr atrás das coisas que vocês querem fazer, tá? Formou, continua. Lembre-se sempre que a tua trajetória é única, nós somos seres humanos, tá? Tem dias que vão ser fáceis, tem dias que serão difíceis. Se permitam chorar, se permitam rir, se permitam, né, fazer outras coisas também fora da faculdade, porque eu sei que é um período bem pesado, assim, eu demorei 5 anos para formar, e eu lembro que a minha vida era só a Unipampa e trabalho, mal falava com a minha família em casa, assim, sempre na correria, sabe? E hoje, mesmo que eu esteja fazendo 10 atividades, eu vou parar e vou dizer, não, agora eu vou sentar com a minha família para almoçar, agora eu vou sair com um amigo meu, sabe? Então, não se preocupem, eu acho que vai dar certo nesse sentido de finalizar a graduação, principalmente no curso de letras, né? Como eu falei, que vocês podem fazer muitas coisas, né? É um espaço que é muito amplo. Então, acho que é isso. Nesse sentido, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A Daniele estava com a mão levantada. É mais um comentário. Eu tive esse choque quando eu terminei o ensino médio. Uhum. E agora, o que eu vou fazer? Que profissão vou seguir? Não passei no Enem. Uhum. No meu primeiro Enem. Aí tu entra assim, vendo as oportunidades. Vou tentar o IFSU. Que cursos vão me agregar ao IF? Aí passei para telecomunicações. Entrei no meio do ano, fiz. Só que aí no meu segundo Enem consegui passar para letras portuguesas e literatura. Tá, vou tentar conciliar os dois. Aí lá no meio tu pensa assim, tem mais um espaço na minha agenda, vou arranjar um trabalho. Aí tu acaba não ter essa coisa de priorizar, tu não prioriza um tempo para ti, sabe? Que aí tu só vai estudar, tu só vai trabalhar, tu sabe? Então eu aprendi muito mais com essa pandemia, vou ser bem sincera, essa pandemia me fez refletir, fez ver eu valorizar mais os meus amigos e no sentido de parar certas atividades. Eu morava em Bagé, terminei minha faculdade, só para te ver, colei o grau em abril. Fui lá, fiz a formatura. Em agosto, eu já estava conhecendo o pessoal da Unipampa, já estava me mudando para uma segunda faculdade. Eu não dei essa pausa para mim como pessoa, sabe? Para me conhecer. E aí, fiquei pensando, com essa pandemia, por estar na minha cidade, por estar em casa, por conviver com meus pais, com meus amigos, mesmo que esteja um pouco distante, né? Por causa do isolamento, hoje eu não estou com vontade de estudar de tarde. Vou ficar um pouco sem estudar. Vou assistir um filme. Antes ela me dava esse direito, porque eu sempre olhava minhas coisas, não, tem que fazer isso. Eu era muito assim, eu corria muito atrás. Então eu acho que isso que é um espelho até para mim, para ver que aos poucos eu vou conseguindo o que eu quero, mas também priorizando algumas coisas para mim, me conhecendo próprio. Tá? E o termo da felicidade foi bom ter feito com a professora Valéria, porque foi cada texto assim, que a gente refletia na aula e também tivemos participantes, né, prof? Outras culturas que a gente ouviu de outras pessoas convidadas pela professora Valesca, que também fazem a gente refletir um pouco sobre a nossa vida, a nossa trajetória. Eu só estou adorando a tua palestra. Muito obrigada. Tá? A gente vive num mundo muito capitalista nesse sentido de a gente quer sempre
por um lado, a gente consegue entender essa nossa pressa de sair fazendo muitas coisas, né? Porque, né, hoje em dia as pessoas precisam se especializar, né? Para tudo tu precisa estudar e ter algo a mais, né? Ninguém se forma e arranja o emprego dos sonhos assim. As pessoas precisam correr atrás. Então, acho que a gente se perde nesse sentido de, nossa, tem que fazer muita coisa para conseguir chegar lá, e aí acaba esquecendo um pouco da gente. Mas, nossa, esse intercâmbio, assim, me permitiu ver isso também, porque eu vivia assim, e lá eu lembro que eu não tinha muita coisa para fazer, eu estava vivendo uma vida de princesa, assim, porque era só cuidar das crianças, e depois eu estava livre, não tinha que pagar luz, não tinha que pagar água, não tinha outros compromissos, então nossa, como é bom viver assim, sabe? Porque em Bagé eu vivia na correria, eu parava às 11 da noite, eu lembro. Então, foi depois dessa experiência que eu percebi, sabe? Eu queria ter percebido antes. Então, assim, pensem bastante nessa minha fala, nesse sentido de se permitir parar, enfim, e, né, ter tempo para vocês e não, né, não deixar tudo de lado, porque parece que foi tarde para mim, sabe? Faz um ano que eu voltei de lá e antes disso, antes de eu ser au pair, eu vivia nessa loucura, sabe? Que bom que agora eu parei e consegui mudar esse meu estilo de vida e pensar que vai dar tudo certo, mesmo que eu não esteja 24 horas trabalhando. Então, façam cursos técnicos, façam intercâmbio, sabe? Façam concursos públicos, formem e procurem coisas para fazer se vocês quiserem, e vai dar tudo certo, assim. As oportunidades vêm ou vocês criam, e eu acho que é isso, assim. Queria agradecer a participação de todos e todas, né? Eu sempre me coloco à disposição sempre para falar, para plantar essa semente do au pair, porque esse é o intercâmbio mais barato, realmente, assim. É um intercâmbio que tu não gasta e tu consegue juntar dinheiro. Eu lembro que 3 meses antes de voltar de lá, eu parei de viajar. Não queria, mas parei para juntar uma grana para vir e ter, né, essa segurança quando eu viesse para cá, porque eu não sabia o que ia acontecer. Graças a Deus eu fiz isso nesse sentido, né? Porque agora a gente tá numa pandemia. E foi 5 dias depois que eu cheguei em março, e aí começou toda essa questão. Boa sorte para todos e todas, né, que estão aí quase formando. Vai dar certo, me chamem, corram atrás, se quiser parar para descansar, descanse, não esqueçam, cuidem de si, né? E é isso. Julia, tem 2 perguntas, tem da Amanda e tem do Mário. Eu não sei se o Mário quer falar primeiro. Oi, Amanda. Não, pode ir. Um comentário. A Dani estava falando sobre quando ela saiu do ensino médio, né? E eu tô passando por isso agora, esse vazio, e agora mais ainda esse vazio, porque o semestre só volta em junho, né? Então, eu me formei em dezembro, fiz o Enem agora mês passado, e eu vou ter que aguardar até junho para, se Deus quiser, e eu entro nas línguas adicionais, né? Mas nesse meio tu consegue... Desculpa. Não, pode falar. Não, pode continuar, depois eu e aí, inclusive, eu estava falando até com a Valesca, que eu passo aí agora na quarentena, eu vivo funcionando na internet, vendo programa de intercâmbio, e aí já viajei, assim, de fazer faculdade fora do país. Para mim, está sendo muito difícil, porque aqui, principalmente em Bagé, na escola que eu estudei, é muito difícil ter uma resposta. Tipo, por exemplo, eu preciso de uma documentação oficial em inglês. Minha escola não consegue me entregar isso, sabe? E aí, essa resposta aqui está sendo muito, muito, muito difícil. E eu já enviei as documentações, só que tem que fazer o Enem americano, né? E aí, com a pandemia, não rola. Eu vou ter que ir para o Peru fazer o Enem. Mas não sei se vou, porque agora perto, então não estava nos meus planos. Mas espero que eu consiga, quem sabe, talvez entrar na Unipampa e daqui a 4, 5 anos eu já tenha uma maturidade a mais e possa estudar, quem sabe fazer um mestrado ou um au pair, como tu fizeste. Mas é uma coisa que assim, eu preciso, até meus pais falaram, para eles é muito difícil. Minha mãe olhou para mim e disse, por que tu vai? Mas como assim tu vai me deixar aqui? Tu tem coragem de ficar 2, 3 anos fora? E eu, tenho, mãe. Vai ser difícil, assim como tu dissesse que
Que tinha dias que tu chegava e chorava, ligava para tua mãe e queria voltar, mas tu, não, aqui eu vou ficar, tenho que ficar aqui, não posso perder essa oportunidade, né? Então, espero que eu e mais outras pessoas, a gente possa ter essa oportunidade também de poder viajar e conhecer outras culturas. Com certeza. Corre atrás que dá certo. Essa questão da tradução também, tu pode mandar para traduzir, fazer tradução juramentada. Não tem nada que não possa ser resolvido. Assim, tem muita gente que vai estudar lá, tem muita au pair que fica depois do au pair, tem muito au pair que fica o ano inteiro juntando dinheiro para pagar né, a universidade lá e dá muito certo. Conheço muita gente que ficou, conheço gente que ficou fazendo mestrado, conheço, assim, várias pessoas realmente, de verdade, assim, próximas a mim, que decidiram ficar e estudar lá depois do au pair também. Então, não é impossível, corre atrás. Se tiver que ir para o Peru, para a China, vai, assim, vai dar certo. Mário. Eu ia falar um pouco sobre aquilo que a Dani falou ali, dessa correria louca que a gente fica, sabe, pra tentar fazer as coisas. Eu acho que é mais, sei lá, acho que é mais a decorrência da culpa, sabe? Porque, tipo, tu fica, não, eu preciso descansar. E aí tu vai lá, tu tenta assistir um filme, tu tenta fazer alguma coisa, tu fica, não, mas eu tenho um prazo pra entregar, eu tenho tanto trabalho pra fazer, e aquilo vai ter consumindo, tá ligado? E tu vai, não, eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho um cronograma, eu tenho um prazo, e aí, tipo, essa culpa toda vai te movendo, só que isso aí é bem prejudicial, tá ligado? Tu fica nesse, eu preciso fazer porque eu tenho que fazer, né? E, tipo, tu não consegue também aproveitar mais nada, tu não consegue sair daquele lugar ali. Porque, tipo, eu acredito que chega um momento que tua capacidade já tá esgotada, já, tu não vai conseguir produzir mais nada. Mas tu fica nesse círculo dessa culpa e tu precisa fazer. E isso, no final, acaba sendo prejudicial pra ti mesmo, sabe? Tanto na questão do trabalho que tu tá fazendo, quanto na questão mental e física, como pessoa. Com certeza. Eu me culpo mesmo, quando eu tenho alguma coisa pra fazer e decidi olhar filme e depois eu reprovo naquela prova, sei lá, por que, Deus? Que tu ficou assistindo filme, podia ter estudado, mas acontece, isso é a vida e vida que segue, se faz de novo. Não é o fim do mundo, né, Júlia? Não é o fim do mundo. Júlia, antes da gente terminar, eu só queria que tu comentasse, assim, de uma forma geral, o pessoal aqui ainda está, a maioria deles, na metade da faculdade, né? Porque é a disciplina de 4º semestre que a maioria faz. O que tu lembra, assim, de mais marcante, assim, não precisa mencionar nomes, nada, né? Assim, de positivamente que tu viveu e talvez algo que não tenha sido tão positivo que tu viveu enquanto tu estudava. Algo positivo que eu vivi... Nossa, tanta coisa, né? Mas acho que algo positivo foi a questão de eu chegar lá no estágio, sei lá, e conseguir alcançar aquele objetivo dentro do curso de dar uma aula incrível e ser elogiada e receber aquele feedback positivo, enfim, nessa questão de eu ter conseguido aprender e ensinar também, né? Que é o que eu gosto de fazer. Acho que aprender inglês também poderia colocar nessa categoria, porque foi algo, assim, muito difícil para mim. Muito difícil mesmo, assim, as pessoas não têm ideia. Então, hoje, quando eu dou aula de inglês, eu sempre falo assim, ó, qualquer pessoa aprende, se eu aprendi, qualquer pessoa aprende, não desistam. Assim, da minha turma, eu era a única pessoa que tinha entrado com 0, né, inglês 0, assim. E aí eu lembro das pessoas, isso aqui não é curso de inglês, isso aqui é uma faculdade, enfim. Vocês não estão aqui para aprender inglês como um curso, enfim. E aí aquilo ficava na minha cabeça, eu ia para casa e chorava. E não desisti, eu fiquei lá ainda assistindo as aulas sem entender uma palavra até eu começar a deslanchar, procurei outras formas de aprender, né? Sou muito persistente também, quando eu coloco alguma coisa na cabeça eu não tiro. E algo negativo, marcante. Algo negativo. Ai, tanta coisa positiva. Agora eu já tô pensando, eu fazia parte do movimento estudantil também. Enquanto não acha algo marcante negativo. Eu fiz parte do movimento estudantil, é uma pena que a gente tá vivendo uma pandemia, né, que esteja parado. Eu acho que eu cresci muito dentro do movimento estudantil. Foi algo muito positivo para mim, enquanto
pessoa, enquanto, né, nesse sentido de ter um pensamento crítico, de lutar, de, né, falar sobre outros temas, conhecer outras pessoas do curso, né, sair daquela minha zona de conforto, né, de só conhecer o pessoal de letras, enfim. E algo negativo, Vanessa, é difícil Não falar. teve nada marcante, não tem problema. Não teve nada marcante. Que bom, né? Deve ser algo bom. Sim, que bom. É negativo. Um desafio, sei lá, né? Um desafio foi aprender inglês, né? Mas positivo teve muito, assim, ó. Teve a experiência do PIBID. Assim, ó, se vocês puderem, assim, ó, façam, né? Façam as outras cadeiras que não são do curso de vocês, sabe? Às vezes eu me pegava lá na física fazendo coisas de astronomia. Eu lembro que uma vez eu me vesti de astronauta para trabalhar com as crianças, lá. Eu me permiti também dentro da Unipampa fazer outras coisas. E acho que é isso, assim, não consigo pensar em coisas negativas, graças a Deus. Ótimo. Helena estava com a mão levantada, o Mário e a Lara. Eu levantei sem querer, mas vou aproveitar e já vou fazer uma pergunta. Em qual momento do curso, Julia, tu conseguiu perceber que dar aula seria uma experiência boa para ti? Como eu fiz o magistério, eu já tinha trabalhado anteriormente dando aula, eu tinha feito estágio no Frei Plácido, trabalhei no Kings, enfim. E então eu já sabia que eu gostava daquilo. Eu sempre gostei, na verdade, desde criança, até inclusive escrevo no meu TCC, eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre as temáticas transversais, enfim, e eu falo um pouco sobre como eu cheguei nesse sentido de eu querer ser professora, de eu querer a área de educação. E eu, desde criança, acho que desde que eu tinha 5 anos, eu disse que ia ser professora. Eu ensinava meus primos quando criança, sabe? E foi algo fácil para mim, assim, saber que eu amo a área de educação. Eu acho que já vem de longa data, assim, não foi algo que eu descobri na faculdade. O que eu descobri na faculdade foi algo positivo, foi que eu tinha essa visão que eu amava muito a educação infantil e que eu nunca conseguiria ensinar adultos ou adolescentes. E aí depois eu percebi que não era a educação infantil em si, mas o ato de ensinar a educação em geral mesmo, porque eu fui trabalhar no CIEP com adolescentes, eu lembro da professora Isaf falou e eu, nossa, não vou conseguir planejar uma aula, eu achava que ia ser um desafio enorme, e não foi, eu amei, sabe, eu descobri lá no PIBID que eu amava ensinar, que não eram as crianças em si, sabe, a educação infantil, eu acho que eu sempre gostei, vem de longa data, nunca percebi, tipo, na Unipampa, assim, acho que esse prazer, esse amor pela educação só aumentou e cresceu na universidade, com certeza. O Mário está com a mão levantada e a Lara. Mário? Então, eu acho que foi sem querer também. eu baixei e levantei e aí tive que baixar de novo. Mas, enfim, comentando ali sobre a tua experiência como aprendizado da língua ali, eu entrei no curso de línguas adicionais mais pelo inglês, tá ligado? Eu tô correndo um grande risco de tomar uma pancada aqui se eu falar isso, mas eu acho que eu não teria aprendido espanhol se eu não tivesse entrado, porque até então, eu tinha aquele estereótipo do espanhol, sabe? É parecido com o português, eu não preciso disso aqui, eu posso falar um portunhol enrolado e já era. Só que, eu vejo que a coisa é muito diferente, sabe? E hoje em dia eu tenho muito mais contato com o espanhol mesmo do que com o próprio inglês. Eu consumo muito mais espanhol do que inglês, então, é curioso essas coisas que acontecem na formação, sabe? Algo que tu não espera, assim, e tu fica, nossa, isso aqui é muito, muito bom. E aí, acontece de outro jeito, sabe? E aquilo ali que tu falou de, a gente não tá aqui pra ensinar inglês e espanhol, eu fico meio assim, sabe? Eu fico um pouco desconfortável, porque, sei lá, eu vejo muitas pessoas com diversos níveis, assim, ó. E, sei lá, eu gosto de ajudar também, sabe? Quanto mais a pessoa precisar de ajuda ali, eu acho que não tem esse problema, sabe? Porque, no fim das contas, isso de a gente não tá aqui pra ensinar a falar, não é um curso pra aprender, vai desestimular, sabe? Eu sei que, a gente sabe que esse não é o fundamento do curso, não é o propósito da faculdade,
mas eu acredito que essa abordagem não seja certa, sabe? Porque isso acaba desestimulando o aluno também. Tipo, ele já tá pensando que ele não sabe nada. Aí a pessoa fala, não, tu não tá aqui pra, a gente não tá aqui para aprender, a gente não tá aqui para ensinar. Então isso acaba quebrando, tipo, literalmente quebra o aluno, assim, sabe? Acho que essa diferença na abordagem, tipo, a gente não tá aqui para ensinar, tu não tá aqui para aprender, mas, porém, a gente pode dar uma mãozinha, pode te ajudar no desenvolvimento, pode ter algum colega que pode te ajudar, aí eu acho que aí já fica mais agradável, já fica bem melhor para aprender. Com certeza. Para mim aconteceu assim também. Eu entrei pelo espanhol e eu procurei o currículo de português e espanhol. E no ano que eu entrei mudou toda a grade. Eu tive que fazer o inglês e espanhol se eu quisesse ser professor de espanhol, né? E eu, nossa, é o meu sonho ser professor de espanhol e vou fazer o inglês. E hoje eu tô aqui, tipo, mais do inglês do que do espanhol. Então, assim, tu nunca sabe que rumo a tua vida vai tomar. Nunca pensei que fosse morar nos Estados Unidos e agora dar aula de inglês, assim... Nesse sentido, concordo plenamente contigo. E sim, os professores me ajudaram muito. Eu levava muita matéria essa para casa, tipo, coisas que não eram para ser feitas. Eu fazia, eu digo, nossa, eu preciso, né? Eu preciso correr mais atrás, enfim. Então, eu tive muito apoio de muitos professores, enfim. Eu era uma pessoa que falava também. Eu briguei muito com muitos professores também, porque eu falava assim, nossa, eu tô aqui, a tua missão, porque eu como professor, né? Nunca farei isso com o aluno, a tua missão é me ensinar, né? Tu tá aqui para isso. Não pode simplesmente só porque eu não sei me deixar de canto e seguir dando conteúdo, sabe? E aí, depois que eu falei isso, eu comecei a passar a ser ajudada, enfim, nesse sentido de... né? Nesse sentido, que não é um curso, enfim, mas eu pedi ajuda e eu fui atendida. Então, falem se vocês não se sentem bem, né? Confrontem os professores, falem, olha, não estou aprendendo, assim, não está funcionando, e para dar certo também, né? Então, eu acho que é importante ter essa comunicação. Eu era uma pessoa bem chata nesse sentido de, nossa, eu não estou aprendendo, então algo de errado tem, porque eu, como professora, me preocupo muito de atender a todo mundo. Mas é isso. Sim, nesse quesito eu compartilho a visão contigo, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar acessível, sabe? Material acessível, tu tem que ser acessível ao teu aluno. Não estou dizendo que, tipo, não seja em geral, sabe? Mas eu acho que quanto mais tu puder ajudar, vai ser melhor pro desenvolvimento, pro resultado final, né? Com certeza. A Lara? Lara. Tem uma música no fundo, mas é minha prima que tá ouvindo a todo volume aqui. Eu queria comentar só sobre o PIBID, que eu também participei, e é incrível, gente. Quem tiver nos primeiros semestres e puder e conseguir entrar, sério, entrem. Eu saí outra pessoa de lá, eu não me imaginava sendo professora antes de entrar no PIBID. E aí, depois que eu entrei no PIBID, eu tenho muita vontade de dar aula, e aí agora eu saí do PIBID com o objetivo de entrar no residência, e agora eu tô no residência, e a gente está tendo a oportunidade de dar aula virtual, à distância, e é outra experiência que eu achei que eu nunca ia imaginar que teria, e tô tendo. Então, gente, quem puder, participa. Sério, muito bom. Com certeza. Concordo plenamente, Lara. Fui do PIBID 3 anos, então, assim, eu não nada a declarar nesse sentido de... Nossa, amo o PIBID, é um programa incrível. Eu fiz só 1 ano e meio, que era só o que podia, eu acho. É que mudaram as regras. Aí agora eu tô no residência, muito bom. Eu não sei se temos mais perguntas, mas eu só queria fazer um comentário que eu acho que é bem importante, né, em relação a isso que a Júlia falou. Ela disse que ela era chata, né, mas não era uma questão de ser chata, né. Quando a gente quer aprender, né, e na verdade tu reconhecia, né, esse gap, na verdade, em relação ao teu conhecimento da língua que tu não conhecia, que tu olhava e via que tu precisava avançar naquela língua, né, que tu precisava dar um gás naquela língua, e tu reivindicava aquilo que tu achava que era importante para o teu aprendizado, né, e era além do simplesmente passar na disciplina, era porque tu enxergava que aquilo tinha um fundamento para a tua formação. Então, eu acho que isso não é ser chato, né, querer aprender e demonstrar que quer aprender não é ser chato, né, querer crescer. E eu acho que isso demonstra também, né, o quanto
tu amadureceu e poder dizer isso, né? Ter essa liberdade de dizer, professor, eu não estou conseguindo. E o que eu posso fazer para melhorar? Né? Eu acho que é isso que também vai fazendo que bom, tu demonstra, né, o teu comprometimento com o curso, né? E tu demonstrou isso, né? Mesmo com essas dificuldades iniciais, né? Então, eu acho que isso é algo muito bonito, né? De se reconhecer, né? Bom, eu não sabia nada, então eu preciso correr atrás, foi o que tu falou agora, né? Então, é uma questão de crescimento mesmo, né? Das metas que tu falou no início, né? As metas podem mudar, como tu disse, né? E tudo bem mudarem as metas, mas eu preciso estabelecer uma meta. Eu acho que isso é o central, né? Tu foi falando em vários momentos da tua fala, né? Só retomando para a gente finalizar. Eu pensava isso, eu queria isso, eu queria viajar, mas aí 3 meses antes eu sabia que eu precisava juntar o dinheiro, eu queria ser professora de espanhol, mas eu sabia que eu tinha que correr atrás do inglês. Então, o tempo foi mudando e tu foi mudando as tuas metas, mas tu sempre teve metas, né? Eu acho que isso é o central para cada um. Tudo bem mudar, né? Tudo bem mudar as metas, mas a gente estabelecer metas é fundamental para que a motivação, que era uma coisa que a gente estava falando antes, venha, né? Porque se a gente não tem essa motivação, tu não vai querer, como tu disse, por que eu vou querer levantar? Por que eu vou querer me dedicar para alguma coisa? Então, acho que isso é bem importante, eu acho que fica muito claro de tudo o que tu falou, né? Desde o início até o final. Obrigada, professora. Sou um nenê. Tá bem. Então, a gente vai encerrar, se mais ninguém quer fazer pergunta. Eu vou agradecer a participação, adorei que teve várias perguntas. E depois o vídeo vai ficar disponível no YouTube, se vocês quiserem rever, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Boa sorte no processo de vocês, né? De formei agora, não se desesperem, vai dar tudo certo. Obrigada. Tchau.